Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: o Filho de Deus, provado e aprovado. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 54. A edificação da igreja. Nos capítulos anteriores, falei sobre a igreja em Pérgamo e os desvios pertinentes à sua época. Sob o ponto de vista histórico, muito do que foi abordado começou na época de Pérgamo, mas se desenvolveu na época de Tiatira. A partir deste capítulo, desenvolverei acerca da igreja em Tiatira e seus desvios. Apocalipse capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Estou convicto de que foi o Espírito quem nos conduziu a abrir essas cartas e não temos preocupação em fazer estudo convencional do que está escrito. Por meio delas, podemos dar-nos conta do que aconteceu no passado da igreja e como alguns desses acontecimentos ainda o reverberam em nossos dias. Antes de prosseguir, é muito importante saber que o que arde no coração de Deus é ver sua igreja edificada. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja edificada se contrapõe ao avanço do império das trevas. Por essa razão, o inimigo de Deus buscou destruir a igreja de todas as formas. Suas tentativas trouxeram muitos danos a ela. A mistura com o mundo, por exemplo, trouxe muita corrupção e influência política e do Estado. Hoje, na iminência da volta do Senhor, quando olhamos para os séculos passados, percebemos o quanto Satanás trabalhou com vistas a impedir que a igreja fosse edificada. A maneira religiosa como muitos lidaram com a igreja também foi uma artimanha do inimigo para que os cristãos não vivessem a realidade do reino dos céus. Satanás sabe que a igreja edificada põe fim em seu império. No final do primeiro século, período representado pela igreja em Éfeso, alguns irmãos já não mais eram fiéis ao ensinamento dos apóstolos. Como resultado, os primeiros cristãos foram perdendo o primeiro amor para com Deus. Com isso, aprendemos que não adianta tomar um ensinamento bíblico e ficar na superfície, apenas na esfera da letra. Precisamos do Espírito que está na palavra. Quando o Espírito fala conosco em nosso interior, se produz vida e amor. Quando tocamos na vida que está na palavra, começa a edificação da igreja em amor. No período da igreja em Esmirna, houve 10 grandes perseguições impostas pelos mais terríveis imperadores. Mesmo assim, Satanás não conseguiu acabar com a igreja. Porém, o falar profético deixou de ser dito e isso trouxe uma deformação à igreja. Após a era dos apóstolos, não houve mais quem trouxesse a palavra viva que o Espírito diz às igrejas, e sem a palavra, a igreja começou a declinar. O livro de Provérbios diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Na tentativa de conter o declínio, o homem passou a organizar-se na igreja e assim fortaleceu-se os ensinamentos humanos e o amor pelo cargo começaram a aparecer durante esse período. Como já foi apontado nos capítulos anteriores, na fase seguinte, a da igreja em Esmirna, no período da igreja em Pérgamo, alguns problemas mais graves surgiram, mas foram desenvolvidos na igreja em Tiatira, que veremos a partir deste capítulo.